Oi, gente, sejam bem-vindos à parte 2 do meu testemunho. Antes, deixa eu explicar aqui, né? Eu sumi, né, gente? Eu falei uma vez por semana eu postaria vídeos, fiz uma viagem de última hora, mas estou de volta, firme e forte. Essa segunda parte, ela é um assunto um pouco delicado. Creio que esse vídeo vai ser libertador. Eu quero de antemão dizer para vocês que os meus pais, hoje eu consigo compreender que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer por mim, né? Porque ninguém consegue dar aquilo que nunca receberam. Eu entendo o histórico de vida, de dor e sofrimento que os meus pais também carregam. Hoje eu consigo ter essa maturidade de compreender isso, de compreender que eles também não tiveram um passado fácil. Meu pai, por exemplo, eu não quero ficar aqui falando da história deles porque é a história deles, né? Mas a minha mãe, por exemplo, perdeu o pai com 3 aninhos de idade, meu pai foi abandonado pela minha avó quando criança. Então cada um carrega as suas marcas, né, de dor. Mas eu quero desde já deixar muito claro que hoje eu consigo compreender que eles fizeram o melhor que eles podiam, da maneira que eles podiam, com o conhecimento que eles tinham naquela época, tá bom? E que eu não carrego mágoas, não carrego raiva alguma dos meus pais, eu amo, honro os meus pais, enfim. Então vamos lá. A minha mãe, eu tenho um irmão, tá, gente? Não sou sozinha. Eu tenho muito fresco na minha memória. Hoje não me dói mais, hoje eu sou curada. Mas eu tenho muito fresco na minha memória quando nós íamos pra algum lugar, ia nós 3, né? Eu, minha mãe e meu irmão. E aí as pessoas falavam, ai, que bonitinho, você teve mais uma filha. Aí a minha mãe fazia questão de dizer, essa veio de enxerida, porque eu não queria mais ter filho. Menina, você acredita que eu tomava remédio? Foi um escape aí, veio de enxerida. Minha mãe batia muito nessa tecla. Minha mãe sempre falava isso. Essa era a resposta que minha mãe dava para as pessoas, que eu havia nascido de enxerida. O meu pai, ele era um pai excelente, assim. Eu nunca tive falta alguma, materialmente falando, durante a minha infância. Meu pai sempre supriu questões materiais na minha vida. Meu pai saía muito cedinho para trabalhar, né? Chegava em casa tarde. Então, meu pai era bem ausente emocionalmente, né? Tive uma ausência afetiva, né? Por exemplo, o meu pai, ele é muito fechado, então eu nunca ouvi ele dizer, filha, eu te amo. Meu pai nunca falou isso pra mim. Abraço a gente se dá em datas, quando é aniversário dele, quando é dia dos pais, quando é meu aniversário, quando é dia das mães, ele me abraça e tal. E eu falo, pai, eu te amo, parabéns, te amo, Deus te abençoe. E ele não responde, tá? Ele não responde. Até hoje eu falo, pai, feliz dia dos pais, te amo. E ele também. Então ele nunca falou, eu nunca ouvi da boca do meu pai, filha, eu te amo. Eu sofri muita comparação e nada de validação dos meus pais. Hoje eu canto, sou ministra de louvor. E quando criança eu já dava sinais disso. Tanto que eu tinha um padrinho, eu nasci num berço católico, minha mãe é católica, e eu fui batizada. E eu tinha um padrinho que falava pros meus pais, a gente precisa levar essa menina no Raul Gil porque ela tem jeito de artista. Porque eu ficava inventando música, minha mãe ficava com um caderninho anotando e eu cantando para uma plateia imaginária. Quando tinha festas na empresa do meu pai, tinha karaokê, eu tava sempre lá cantando. Na escola, ganhei prêmios quando criança cantando. Aí os meus pais falavam assim, minha mãe falava assim, não, ela é tímida, muito tímida. Não leva jeito pra isso não, imagina, aí não vai dar certo, não vai dar em nada, não. Aí às vezes eu gostava muito de assistir, né, esses programas de calouro do Raul Gil. Enquanto eu assistia, minha mãe falava, olha lá, vendo, elas cantam bonito, é assim que se canta e tal. Então eu crescia com essa comparação, que eu achava que todas as outras crianças eram melhores que eu. Era o combo perfeito, né? Até porque minha mãe dizia que eu havia nascido de enxerida. Eu não tinha muito essa validação do meu pai, de me sentir amada. Então eu sentia que eu estava vagueando no mundo. Eu me lembro de várias vezes, quando criança, me olhar na frente do espelho e falar, quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o sentido? Por que eu tô aqui? Eu me lembro muito disso. De eu fazer essas perguntas me olhando no espelho, porque eu não entendia, né? O porquê que eu tinha nascido, já que a minha mãe dizia que eu havia nascido de enxerida. E eles faziam essa
essas comparações o tempo todo comigo, até mesmo com meu irmão. Então, em reuniões de escola, o meu irmão sempre era muito elogiado e a professora falava, olha, ela é uma boa aluna, mas conversa muito. E aí esse mas conversa muito quando minha mãe chegava em casa. Ah, porque conversa demais. Ah, porque seu irmão é isso. Ah, porque seu irmão é aquilo. E eu fui crescendo extremamente insegura, me sentindo inferior a tudo e a todas as outras crianças. Não sei se eu falei no primeiro vídeo, mas eu sou formada como terapeuta. Então, o assunto que eu quero trazer hoje é voltado um pouco para essa área emocional. A reflexão que eu quero trazer hoje é sobre o que essa ausência paterna pode causar na nossa vida. E, de repente, eu estou falando com pessoas aqui que também passaram por isso, que sabem do que eu estou falando, que também, de certa forma, foram rejeitados e não conseguem perdoar os seus pais, não conseguem perdoar aqueles que te criaram, que de certa forma te causaram essas feridas. A ausência paterna, ela pode gerar muitos traumas e influenciar os nossos comportamentos, ainda na vida adulta. Tem estudos que comprovam que a presença não só materialmente do pai, mas fisicamente, emocionalmente também, ela tem um impacto muito grande no desenvolvimento ali dessa criança, né? Os pais que estão presentes afetivamente, eles contribuem para o desenvolvimento da autoestima, por exemplo, na regulação emocional, na capacidade de se relacionar. E quando isso é negligenciado, infelizmente nós adquirimos feridas que podem ecoar sim por toda a vida. E eu quero deixar aqui alguns comportamentos que eu tive durante muito tempo e eu não sabia que esses comportamentos repetitivos que eu tinha estavam relacionados à ausência afetiva que eu tive do meu pai. E se você se identificar com algum deles, eu te digo para que você procure ajuda, né? Nós somos corpo, alma e espírito, e nós precisamos cuidar dos três. A alma está relacionada aí às nossas emoções, e nós precisamos cuidar delas. Vocês sabem que eu tenho aqui minha colinha, então se eu estiver olhando para baixo, porque eu estou acessando a minha cola. Então vamos lá, alguns comportamentos que indicam que você sofre com essa ferida, que essa ferida ainda está aberta em você e que ela precisa ser tratada. Quando você sente que sempre precisa da aprovação do outro para você se sentir seguro. Quando você sente culpa ou vergonha todas as vezes que você falha. Quando você tolera comportamentos que te machucam, porque você tem medo de ficar sozinho. Quando você se anula demais ou se adapta demais às situações para evitar conflitos. Quando você sente dificuldade de expressar aquilo que você está sentindo. Você tem medo de depender de alguém, mas também sente falta de ter alguém para voltar. Vive tentando provar para os outros que é suficiente, mas você nunca sente que é suficiente. Esses são alguns sinais que podem indicar que você está tentando lidar com essa dor de não ter tido a validação ou o apoio e o acolhimento emocional quando você mais precisou ali na sua infância. E se você se identificou com algum desses comportamentos, é muito importante que você busque ajuda terapêutica e não fique tentando evitar esse problema, tentando lidar com tudo isso sozinho. E eu gostaria de trazer uma reflexão que eu ouvi de uma psicóloga. Ela disse assim: ter ou não a aceitação ou amor do seu pai não está no seu controle. Mas o que está no seu controle é olhar para a sua história e entender que sim, você gostaria de ter tido uma relação diferente com seu pai. Você gostaria que ele fosse presente, você gostaria que ele fosse carinhoso, que não fosse abusivo, que ele tivesse sido um pai bom para você. Mas a verdade é que a vida adulta muitas vezes nos faz entender que precisamos abrir mão daquilo que a gente queria que fosse e aceitar aquilo que a gente teve. Porque às vezes a gente fica lutando e querendo que esse pai fosse quem a gente gostaria que ele seja, mas isso não vai acontecer. Então entenda e aceite que a sua história aconteceu. Não tem como voltar atrás, mas você pode escrever um novo capítulo para sua história daqui para frente. E quero te dizer mais, agora biblicamente falando. Ninguém, absolutamente ninguém, nasce sem um propósito. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, ou então você deixa anotadinho, e depois você olha, a Bíblia nos diz em Jeremias 1:5.
Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus aqui informa o profeta Jeremias que já conhecia ele muito antes da formação do ventre da sua mãe e que ele já tinha um propósito traçado ali para o profeta Jeremias antes mesmo do seu nascimento. Salmos 139:16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias que me destes para viver foram escritos no teu livro quando eu ainda não existia. Davi, aqui ele expressa sua confiança em Deus. A confiança de que Deus já o via ainda na sua fase embrionária e que todos os dias da sua vida já estavam planejados por Deus, mesmo antes do tempo da sua existência. Olha, não dá para voltar no passado. Nós não podemos escolher a família que nós gostaríamos de ter nascido. Esse poder não nos foi dado. Escolher o país que a gente gostaria de ter nascido. Mas hoje, você tem o poder de escolher ser curada pelo amor de Jesus, assim como Ele me curou. Ele nos ama, Ele nos dá um destino, Ele nos dá um novo sentido para a nossa vida. Lembra quando eu falei que quando criança eu olhava para o espelho e eu não sabia quem eu era? Hoje eu sei. Hoje o amor dele me completa. Eu nunca, talvez tenha ouvido na minha infância meu pai dizer: filha, eu te amo, mas eu já ouvi inúmeras vezes o Senhor dizer isso para mim. E esse amor cura, e esse amor completa, e esse amor te dá uma identidade, esse amor te dá um destino. E eu gostaria de trazer aqui 2 opções para você. Você pode continuar olhando com dor para o seu passado e repeti-lo num ciclo infindável, sangrando em cima de pessoas que não te causaram mal algum, ou você também pode escolher aceitar o que você já viveu e reescrever a sua história. Você, assim como eu, pode não ter tido um pai presente. Assim como eu, você também pode ter ouvido palavras duras, né? Como você não nasceu, não sei por que você nasceu. Ou não ter ouvido palavras de afirmações quando você precisava. Mas saiba que Jesus, Ele é a fonte inesgotável. E por Ele ser essa fonte inesgotável, faz jorrar de nós águas vivas, que nos tornam capazes de entregar aquilo que não tivemos. Mas isso é só através de Jesus. Quem crê em mim, João capítulo 7:38, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse rio de água viva simboliza uma fonte inesgotável de vida espiritual, que não só nos transforma, nos capacita a compartilhar a vida e a esperança com outras pessoas ao seu redor. Hoje você tem o poder de escolha, assim como eu também já tive um dia. Ou ficar remoendo tudo que os meus pais fizeram e acreditar que eu realmente tinha nascido sem nenhum propósito, que eu realmente era enxerida, que eu realmente não tinha futuro algum na música, ou que eu não era amada pelo meu pai. Ou você pode escolher ser curado. Porque quando Jesus ia curar, ele perguntava: você quer ser curado? E a pessoa dizia sim. E ele curava aquela pessoa. Ou seja, o poder de escolha está nas suas mãos. Quer um conselho de alguém que já viveu isso? Escolha ser curado. E se permita ser curado, ser curada e viver livre de toda mágoa, de toda raiz de amargura, de toda limitação. Permita que o Senhor liberte você. Não seja escravo das suas dores, não seja escravo do seu passado. Não sangre em cima daqueles que não lhe causaram dor. Não negue auxílio daquele que pode sarar as suas feridas. Mas entregue as suas dores, entregue as suas frustrações, entregue os seus sentimentos ao Senhor, porque Ele pode te curar, te transformar. E talvez a maneira com que você vá fazer essa entrega seja no seu quarto, de joelhos dobrados, fazendo uma oração e entregando e entendendo que o Senhor deixou pessoas capacitadas, psicólogos, terapeutas capacitados para te auxiliar nessa jornada, para que você seja curado na sua alma. Lembrem-se, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Hoje, eu não repito esse ciclo de dor sobre os meus filhos, porque o Senhor cauterizou essa ferida. Eu sou formada como terapeuta, já fiz terapia, e até hoje eu tenho um ciclo de amizade
onde eu tenho amigas terapeutas, psicólogas, então até hoje quando eu preciso, eu chamo uma, converso, volto para o Senhor e coloco diante do Senhor. Então não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de liberar perdão para os seus pais, ou liberar perdão para aqueles que te feriram. Eu poderia ter vivido, sim, aprisionada nisso. Mas eu escolhi romper. Eu escolhi perdoá-los e eu escolhi fazer diferente com os meus filhos. Hoje, todos os dias, na nossa casa, nós dizemos uns para os outros que nós nos amamos. Através da minha dor de eu ouvir, muitas vezes a minha mãe falar que eu era enxerida, através dessa falta de não ouvir isso do meu pai, ao invés de sangrar nos meus filhos e repetir esse padrão com eles, hoje eu olho no olho deles e digo o porquê que eles nasceram. Essas palavras que eu li aqui para vocês, eu falo para eles. Vocês nasceram com um propósito de saquear o inferno, propósito de ser uma potência nas mãos do Senhor, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, com uma família abençoada, próspera. Vocês são prósperos, vocês são amados, vocês são escolhidos, vocês não nasceram sem um propósito. De vez em quando vem uma setinha maligna na cabeça deles e eles ficam, mas quem eu sou? Quem sou eu? Para que eu nasci? E eu, sabendo disso, sempre lembro eles que eles nasceram com um propósito eterno de servir ao nosso Senhor. Mas eu só consegui fazer isso, e como a palavra do Senhor nos diz, que eu li aqui para vocês, aqueles que crerem em Jesus, deles fluirão rios de águas vivas. E esse rio de água viva que o Senhor coloca dentro de nós é que nos faz transbordar daquilo que nós não tivemos. Então, meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo, não tente lutar as suas guerras sozinho, sozinha. Peça ajuda de um profissional qualificado e ajuda espiritual também. Vá para o seu quarto, feche a porta. Coloque tudo diante do Senhor. Todas as suas dores. Libere perdão para quem você precisa perdoar. E deixe que o Espírito Santo te conduza nisso. E mostre para você quem de fato você é. E eu espero ter te ajudado. Essa foi a parte 2 do meu testemunho. E ainda vem muita coisa. Porque depois de tudo isso que eu descrevi, que eu carreguei, essa lista que eu descrevi para vocês, eu vivi aprisionada nisso. E isso me conduziu a muitos caminhos, inclusive na adolescência, de rebeldia, de namoro precoce. É um assunto que eu vou trazer depois aqui também. Porque quando a menina, ela se interessa por namorar muito rápido, é porque ela quer, na verdade, só quer cobrir essa ausência do pai, essa falta do pai. E as pessoas da sociedade não vai compreender, vai te interpretar mal, enfim. Eu disse que no primeiro testemunho, né, irmãos, daqui pra frente era só pra trás, daqui vem a adolescência, é só pra trás. Só coisa ruim. Hoje, com 29 anos, eu sou curada, sou liberta, me permiti viver essas coisas. Mas naquele tempo, só o sangue de Jesus, e glória a Deus que só o sangue de Jesus, porque Ele não desistiu de mim. Mas é isso, essa foi a parte 2. Comenta aqui o que é que você achou, comenta se você se identificou com uma dessas ações que eu descrevi aqui pra você, comenta aqui pra eu saber, se você gostou já deixa o seu like, compartilha com mais pessoas, já se inscreve no canal, me segue lá no meu Instagram também, @JanaínaFernandes, vou deixar passando aqui. E é isso, até o próximo vídeo, um beijo.